Meus amigos, boa noite. Para mim é uma alegria voltar aos Sementes do Cristo aqui de Acari, grupinho pequeno, mas permanente, deixando as sementes. Isso é o mais importante. Receitas de paz. Quem aqui quer ter paz, levante a mão. Opa! 100%, uma avaliação rápida, né? E às vezes quando a gente deseja muito algo, e se fosse feita uma enquete, o que é paz para você? E talvez tivéssemos respostas diferenciadas umas das outras, né? Mas afinal, o que é paz? Pegando uma paz assim que pudesse satisfazer o espírito imortal. Que paz seria essa? Será uma ausência completa de problemas? Será uma ausência completa de dificuldades? Afinal, que paz? Então, antes de falarmos um pouco nessa receita ou nessas dicas de paz, vamos primeiro pensar no Príncipe da Paz, em Jesus. Que paz foi a que Jesus veio trazer? Que paz foi a que Jesus veio trazer? Vamos recordar primeiro o cenário onde ele nasceu. Jesus é hebreu, né? Judeu, praticava o judaísmo, nasceu numa família judia. Todas as pessoas ali daquela pequena comunidade conheciam seus pais biológicos, José e Maria. E em que cenário político-social nasceu esse homem? Em que cenário ele nasceu? Naquela época, o maior império do planeta Terra era o Império Romano, que tinha uma área de domínio imensa. E o lugarzinho onde Jesus nasceu fazia parte dessa área de domínio romano. E eles eram extremamente duros pelas áreas de domínio. E quem era esse povo hebreu que era dominado naquela época pelos romanos? Como era a sua religiosidade? Em que eles acreditavam? Nós sabemos que eles eram monoteístas, né? De acreditar num Deus único. Mas eles tinham uma coisa muito interessante entre eles. Todos eles, desde as criancinhas, quando nasciam, os seus pais começavam a dizer: olha, o nosso povo é o povo escolhido por Deus. E Deus prometeu, pela boca dos profetas antigos, a vinda de alguém, que esse alguém é muito especial. Esse alguém, uma das suas principais funções ao chegar junto do nosso povo, vai ser nos salvar. Esse alguém vai libertar os seus irmãos, vai libertar. Agora imagine o seguinte: o verbo salvar e o verbo libertar sendo utilizado e educado um povo que aguardava essas duas ações, um povo que vivia há mais de 1000 anos passando de mão em mão em tacões imperialistas, dominadores, escravocratas. Então imagina só, falava no Messias, todo mundo sabia exatamente o que estava esperando. Alguém que ia poder tirar de uma vez por todas esse povo do sofrimento material, do jugo de outras nações mais poderosas, e ia transferir esse poder para esse povo escolhido por Deus. Essa era a expectativa. Essa era a expectativa geral. O que é que acontece? Um belo dia, uma bela noite na cidade de Belém, um senhor
de já certa idade, uma jovem bem mais nova que ele, nos conta Humberto de Campos Espírito no livro Boa Nova, andando em busca de uma hospedaria, porque essa jovem estava no 9º mês de gravidez, prestes a entrar em trabalho de parto. E o curioso, não encontra um ambiente humano onde essa jovem pudesse dar à luz esse bebê. Curioso isso, né? Assim, todas as passagens da vida de Jesus, elas têm um significado muito mais amplo do que nós imaginamos. Observe, Jesus não encontrou um ambiente material humano onde ele pudesse nascer. O espírito mais importante desse planeta não encontrou. É como se, vamos dizer assim, no coração das criaturas ainda não houvesse um espaço onde Jesus pudesse habitar. E desesperado, e Humberto de Campos diz mais, algumas hospedarias onde davam o não, eles ainda, tipo assim, ficava com a maledicência, por ele ser bem mais velho que ela, e etc., um casal pobre, ficava com aqueles tititi da vida daquelas 3 pessoas ali. Altas horas da noite, não encontrando absolutamente nenhuma estalagem, sobrou, que eles avistaram, alguns pastores que estavam durante a noite cuidando dos animais, uma estrebaria. E foram lá pedir, muito provavelmente meio desesperados, um abrigo, pelo menos um teto, para que não viesse uma chuva e o próprio vento frio da noite fosse pior. E eles cederam aquele espaço. E eles ficaram ali junto com os animais. E o primeiro berço desse menino foi uma manjedoura. Nome bonito, né? Manjedoura. Quando a gente vai no shopping center no Natal, aquela manjedoura ali, cheia de luzes. Às vezes a gente vai só para olhar aquele presépio extraordinário que é construído. Lindo. Esse nome hoje soa como algo bacana. Mas quando a gente vai no dicionário e verifica o seu significado, manjedoura é um pedaço de tábua rasa onde ficam restos de comida dos animais. E eles ali se alimentavam. E esse foi o primeiro bercinho desse menino. E esse menino foi crescendo e aos 12 anos de idade, seus pais se perderam na época da Páscoa ali em Jerusalém, que a população de 150 mil pessoas aumentava para quase 1 milhão de judeus que precisavam vir comer a Páscoa lá em Jerusalém, que era uma obrigação religiosa de todo judeu, onde estivesse no planeta, iriam para lá. E esse menino se perdeu quando seus pais perceberam. Ele estava com 12 anos de idade discutindo com os doutores da lei. Na época, tidos como os homens mais sábios daquele povo. E ele discutia de igual para igual. O tempo foi passando, aos 30 anos ele sai de casa e começa uma tarefa, vamos dizer assim, mais publicamente. E esse rapaz, esse homem de 30 anos de idade, faz algumas coisas assim muito curiosas. A primeira delas foi numa festa de casamento. Os noivos desesperados, acabou o vinho. Naquela época, vinho, gente, era simplesmente tudo numa festa. A comida até poderia acabar, agora o vinho não. E foi aquele desespero, e a mãe dele agoniada. Vocês sabem o fim da história, né? Ele transforma alguns botijões de água ali no vinho, não é? E Pedro até, mas Senhor, isso não é uma forma de proliferar? No livro Boa Nova, Pedro diz isso, né? A bebedeira e tal. Aí Jesus responde: Pedro, você tem ideia o que é?
você ter um amigo querido numa festa dessa, na vida dele, e acontecer isso com os convidados, a festa que lá entre os judeus se propagava às vezes por mais de 24 horas. Você tem ideia o que é ajudar um amigo numa situação terrível dessas? Uma noite ele saiu para orar e os pescadores, que eram os seus apóstolos, que foram escolhidos, pescadores simples, humildes daquela pequena comunidade de Cafarnaum, entraram no mar da Galileia para pescar e ele ficou em oração. Altas horas da noite eles olham, vem alguém andando sobre a lâmina d'água. Pensa aí, eles tiveram um susto, acharam que era um fantasma. Sou eu. Jesus falou, e eles começaram a perceber, esse homem é diferente. É no mínimo diferente. Ele foi se hospedar na casa de Pedro, sua sogra estava prestes a morrer. Prestes a morrer. Pedro já tinha tentado de tudo para salvá-la. Já tinha ofertado no templo sacrifício de animais, nada. E esse homem cura sua sogra instantaneamente. Então eles começaram a perceber que provavelmente talvez esse homem fosse aquele que todo judeu esperava, o Messias. O Messias. Curou a filha de Jairo, que era um dos coordenadores ali da sinagoga, a menina praticamente morta. Uma vez pregando aí para alguns milhares de pessoas, que onde ele estava era assim. As pessoas se atraíam pelo seu verbo, pela sua energia, com vontade de curar-se do corpo, da alma, da vida. Terminou a pregação já à noite, sendo o povo com fome. E os apóstolos, Jesus, a gente vai mandar esse povo para casa sem comer, uma hora dessa. Jesus disse, o que é que vocês têm aí? Né? Acho que Pedro deve ter empurrado assim para debaixo da mesa, só tem 2 peixinhos e 5 pães, para alimentar 5.000 pessoas. Mas ele pegou esse pouco que eles tinham, e vocês sabem também o fim da história. Todo mundo se alimentou e dos restantes ainda sobraram alguns balaios de comida. O que é que acontece? Eles começaram a ter certeza que ele era o Messias, porque estava batendo as profecias. Ele próprio chegou na sinagoga, abriu o rolo de Isaías, leu um trecho que falava do Messias e disse, acabou de se cumprir hoje. E diante de tudo que ele fazia, materialmente, e daquela energia espiritual que ele distribuía com as pessoas, ele disse, é o Messias, é o Messias. Só que o que é que acontece? Eles esperavam um Messias que fosse libertá-los materialmente. Então um deles teve uma ideia. Ele pensou assim, essa criatura é devagar demais. Porque uma criatura que anda sobre as águas, multiplica comida, cura lepra, que era a pior doença da época, tocava a mão no rosto leproso, esse rosto se recompunha praticamente instantaneamente. Mas é devagar, fica com essa história e nada de tomar o poder e libertar a gente. Judas pensou dessa forma. A rigor a gente não pode nem culpá-los, talvez se nós fôssemos um deles tivéssemos pensado a mesma coisa, mergulhado nos interesses materiais do dia a dia e na projeção social. Já sei, vou entregá-lo, certo? Na hora que ele for entregue, vai acabar com esses romanos assim num dia. Mas acaba mesmo, porque é o que ele já fez. E ele, convicto disso, o entrega. E a partir daí, começa uma nova fase na vida desse homem e nos seus exemplos. Uma nova fase. Quando eles chegam, que algemam, amarram, né, naquela época, cordas. Nada. Pedro, com impulso, ataca um soldado do templo, corta sua orelha, ele manda com uma certa energia, ele guardar a espada, pegar a orelha, cola automaticamente ali.
Aí eles não entendem. Eles começam a estranhar essa posição. Cadê o poder da criatura? Não, mas é quando ele chegar lá em Pilatos, né? Aí, para humilhá-lo ainda mais, como muitos judeus diziam que ele era o rei, o que é que eles fazem? Colocam uma coroa de espinhos, né? E começa a sangrar. Dão um pano avermelhado sujo, colocam sobre ele, uma cana apodrecida para ser o cetro do poder real, e levam para conversar com Pilatos. E chega, Pilatos pergunta se ele é rei. Ele diz: você está dizendo. Não, mas isso é porque todo o seu povo diz. Aí ele diz uma frase que até hoje ecoa, até em nós: meu reino não é deste mundo. Olha, coisa curiosa. Mas Pedro ainda foi escondido de selar no pretório que ele vai acabar com tudo. E quando alguém vê Pedro e o reconhece e pergunta a ele, ele nega, que nem o conhecia, o homem hospedado na casa dele. Pensa aí, gente, pensa aí. Você conviver 3 anos com Jesus naquele clima espiritual. Pensa aí. E negá-lo por 3 vezes em sequência. E Jesus ainda fitá-lo no fundo do seu olho. Pronto, Jesus absolutamente não fez mais nada em seu próprio favor. Nada. Eles não entenderam. Eu fico pensando no sofrimento daquelas criaturas. Curou cego de nascença e carregou uma cruz. Aqui e acolá caía porque não aguentava o peso, tiveram que pedir ajuda ao Cirineu. Foi crucificado, acabou. Eu acho que lá na intimidade deles, eles pensaram: enganou a gente. Nunca foi o Messias. Nunca foi o Messias. Só que no 3º dia, Madalena vai lá no túmulo para passar óleo, perfume no corpo, né, que era hábito daquela época, e vê a pedra afastada e o túmulo vazio. E ela se desespera, achando que roubaram o corpo. E os judeus tinham muito cuidado para que os corpos não fossem profanados, porque eles acreditavam que na ressurreição eles viriam para tomar aquele corpo. Só que tinha um homem, porque tinha tipo um jardinzinho no túmulo, e o homem fala com ela: Maria. Ela escuta, vira, aí ela desesperadamente pergunta: cadê o corpo do meu Senhor? Aí quando ele vira para ela, ela começa a identificá-lo. Sou eu, Maria. Aí pronto. Ela corre, conta aos apóstolos, nenhum acredita. Né? Apareceu primeiro para você, mulher. A mulher na época não tinha valor zero. Não era gente praticamente. Mas depois de alguns dias, eles estão todos fechados com medo, porque a perseguição continuava para aqueles que o seguiam. Eles estavam fechados. Aí ele entra com as portas fechadas, vivo mais do que nunca. E é aqui que eu quero chegar. França, o que é que toda essa história tem a ver com paz? Você imagina o seguinte: esse homem que trouxe essa mensagem do nível que ele trouxe, que viveu com aqueles homens, eles estavam desesperados, achando que ele não era o Messias. Aí ele entra em corpo espiritual e diz uma frase. Que a paz esteja com vocês. Gente, essa frase deve ter um significado muito além do que a gente imagina. Porque depois de tudo isso, o que era que Jesus diria para eles? Não, eu sou o Messias, calma, foi assim. Não. Ele ofertou a paz. Que a paz esteja com vocês. Por que será que ele falou isso?
num reencontro apoteótico espiritual desse? Que paz é essa? Mas isso foi há 2000 anos atrás. Será que em Acari, em 2019, tem como a gente conseguir essa paz que Jesus desejou aos seus amigos mais íntimos lá atrás? Aí nós fomos pedir ajuda ao Espírito Emmanuel. Porque Emmanuel, talvez assim dos estudiosos de Evangelho, seja um dos maiores. Por quê? Porque conheceu Jesus há 2000 anos, perdeu a oportunidade, depois veio reencarnando como cristão, desde 50 anos depois até os dias atuais. Hoje foi um dos grandes coordenadores da tarefa espírita nessa pátria brasileira, que tem um papel de divulgação do espiritismo extraordinário. E ele, nesse livrinho Ceifa de Luz, nos dá algumas dicas para a gente conquistar a paz. Vamos ver o que é que ele diz e vamos ver se é possível. Ele começa: corrigir em nós as deficiências possíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Meus amigos, por que nós sofremos? Todo sofrimento da nossa vida nasce em uma imperfeição. Em uma imperfeição. Sigamos o rastro do nosso sofrimento para ver se ele não nasceu numa imperfeição. Se Vicente disser alguma coisa comigo com o objetivo de me magoar, eu posso me magoar ou não. Se eu me magoo, significa dizer o quê? Que tem alguma coisa aqui dentro que recebeu a ofensa e estremeceu com essa ofensa. Um orgulho ferido. Percebe? Mas se Vicente fizesse isso com Jesus, ele se ofenderia? Não. Por quê? Porque Jesus é especial, foi criado por Deus? Não. É porque o nosso guia e modelo, gente, a doutrina espírita é fantástica. O nosso guia e modelo tem que ser alguém para nos guiar. Como é que uma pessoa vai guiar outro se não conhecer o caminho? Como? Não tem como. Então Jesus já ultrapassou esses sentimentos, porque ele já passou por essas fases que nós estamos passando. Então nós precisamos começar a fazer um inventário íntimo. Agora esse inventário, meus amigos, precisa ser sincero, sem subterfúgios, sem desculpismo. Todos nós temos defeitos, aqui é natural. Mas Rodrigo tem uma área que os defeitos são mais acentuados e tem outra que as virtudes são mais acentuadas. Com certeza é diferente dos meus e assim por diante. Então, olha o que é que Emmanuel aconselha. Façamos uma autoanálise para que a gente possa ir diminuindo aqueles que a gente já consegue enxergar e que a gente ainda não está jogando para debaixo do tapete, já está tomando consciência deles. Isso dá para cada um de nós tentar um pouquinho. Não vai resolver todos, mas veja só, 1 centímetro que eu diminuir numa imperfeição minha, essa imperfeição estará menos suscetível de me fazer sofrer. E me fazer sofrer. Porque quando eu faço um exame e vou receber o resultado, eu já vou, né? Por quê? Porque isso me causa tanto pavor.
é uma imperfeição. Qual? A de não me achar imortal. A de achar que eu ainda sou destrutível. A de eu ainda confundir o meu corpo com o espírito. Agora, olha essa frase que ele diz aqui. Fazendo de nossa presença o melhor que pudermos. Meus amigos, ele não está convidando para a gente ser santo não, nem anjo. Mas venha cá, onde é minha presença hoje? Onde é que está a minha presença hoje? No meu lar. Não é a primeira? Sejamos o melhor que pudermos lá. Lá mesmo, só lá. Onde é a minha segunda presença? Onde eu trabalho? Onde eu exerço alguma função, seja qual for. Percebe? Se nós fizéssemos a melhor presença no lar e a melhor que pudermos no ambiente de trabalho e na sociedade onde a gente convive, tenhamos a certeza, o nosso lar será mais gostoso de viver. O nosso trabalho também. Ei, já pensou assim? Quando a gente se prepara para ir trabalhar e se lembra de alguém que tem lá, né? Ou quando nós somos esse alguém e tá todo mundo doido que a gente amanheça com gripe nesse dia e não vá, ou doente, né? Percebe, gente? É uma tarefa de hoje. Por quê? E por que isso é um pré-requisito para a paz? Porque quando a gente consegue erguer alguém no ambiente onde a gente está, pelas atitudes, a gente se sente melhor. Mas quando a gente é indesejado no ambiente onde a gente está, por mais que a gente tente fazer da nossa vida exterior um mar de rosas, a gente vai estar com um problema nos cutucando quando a gente vai botar a cabeça no travesseiro. Segunda, tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Como é que a gente lida com os obstáculos? Se revoltando? Estou vendo que aqui ninguém. Que todo mundo recebe com muita tranquilidade, graças a Deus. Por isso que eu gosto dos cimentos, né? Vocês já viram revolta resolver obstáculo? Se viram, me conte. E por que os obstáculos chegam? É só para nos maltratar? Impositivo evolutivo, gente. Qual o maior sonho para um filho de vocês? Depois que vocês conhecem a religiosidade, o espiritismo, todo mundo deseja que seu filho, sua filha seja alguém que todo mundo gosta, uma pessoa de bem, que onde está provoca tranquilidade e alegria. Todo mundo deseja isso. É a mesma coisa de Deus conosco. Mesma coisa. Tá? Mas para que a gente consiga chegar lá, existe aprendizado sem obstáculos, sem desafio e sem aprendizagem? Existe? Não. Vocês dariam o seu coração para eu fazer a cirurgia dele sem nunca ter entrado numa faculdade de medicina? Não, que não são doidos, né? Pois é. Então, para o médico chegar no ponto que ele chega, ele passou por noites de sono e tal. E todo profissional. Então, para que a gente atinja o processo evolutivo, a gente tem que ter os obstáculos para convivermos com ele e aprendermos como superá-los. Tenho certeza, cada um de vocês aqui,
já passou por dificuldades que hoje agradece. Tenho certeza. Eu também tenho as minhas. Não é? Então, meus amigos, saibamos olhar para as dificuldades perguntando sempre assim: para quê? Para quê? Para que está na minha vida? Porque o porquê, quando a gente pergunta por quê, é como se a gente quisesse justificar para que a gente conseguisse uma justificativa para aceitá-la. Não precisa. Se ela chegou, é nossa. Se ela chegou, não é de ninguém. Não errou o caminho. Não errou o caminho. Ela é nossa. Aí façamos essa pergunta: para que ela está aqui? O que é que a vida está esperando de mim diante desse problema? Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Quem gosta de falar isso é Rossandro nas palestras dele, né? Que às vezes a gente recebe uma ofensa, né? E guarda. É como se a gente se enjoasse, vomitasse, colocasse o vômito numa vasilhinha de plástico e guardasse ali. Ele vai ficar muito cheirosinho, né? Pronto, aí às vezes a gente está fazendo a refeição em casa, aí vem a lembrança da ofensa. Aí a gente compartilha, repete mentalmente, briga, sofre, se vinga, gasta energia tremenda, polui os alimentos, contamina-os. Percebe? Então, gente, ofensas nós iremos receber a vida inteira. O que é que nós estamos fazendo com elas? Estamos tentando enxergar a figura do ofensor. Um dia desse eu estava me comparando a Jesus, certo? Aí eu fiz a seguinte... eu disse, pronto, deixa eu ver aqui. Aí eu comecei a me lembrar o seguinte: se alguém chegar hoje para ofendê-lo, certo? Sabe o que é que ele faz? Ele, muitas vezes, ele se comove tanto com aquela desarmonia daquela pessoa, que de repente ele poderia começar a chorar, lembrando do desequilíbrio daquela criatura que lhe ofendeu e do que ele vai vivenciar, tendo como resposta da vida o aprendizado de que é necessário não fazer isso. Eu digo, é quase como eu, né? Quando recebo uma ofensa, percebe? A gente precisa estar mais ou menos... Sentir raiva é natural, gente. Normal e aceitável, e importante, faz parte da nossa vida. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Quem tentar sair daqui hoje dos sementes de vida dizendo, olha, eu não vou sentir raiva. Não tente não. Não tente, porque não é por aí. Vai logo se decepcionar e não. Eu vou sentir raiva. Mas o que é que eu vou fazer com ela? Então, para isso a gente pode ir se preparando um pouquinho psicologicamente, não é? O que é que eu faço com ela? Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Gente, eu tive que abolir noticiário da minha vida. Não tem, eu tentei todos os jeitos, sabe? Assim, não, mas é porque eu estou sendo radical. Não tem como, gente. Porque, olha, a gente não tem cuidado, vai lavar as mãos para comer, né? Aí se for uma fruta, vai lá, lava bem direitinho. Então tudo que a gente vai entrar na nossa boca, a gente tem muito cuidado com isso. E às vezes a gente descuida do que vai entrar na nossa mente. E às vezes tem uma importância, inclusive para a nossa saúde, até maior do que o próprio alimento material. Tem uma importância até maior.
Imagina o que é sentar no café da manhã e ligar um telejornal. Pensa aí. Na hora do almoço, outro telejornal. Depois que termina o dia, sabe qual é a nossa conclusão? O mundo não tem jeito. Está completamente perdido. Meus amigos, quem dirige o presidente da terra é Jesus. É Jesus. É Jesus. Bem melhor do que qualquer presidente de qualquer nação do planeta. Porque quando ele vai fazer algo, ele não está pensando nele conforme ele exemplificou. Por que foi que ele não exterminou a cruz? Por que foi que ele não acabou com os romanos? Porque ele nunca usou sua energia para si se beneficiar. Nunca. Sempre para os outros. É assim que ele governa. É assim que ele governa o nosso planeta. É assim que ele está ao lado da nossa vida. É assim. Jesus não tirou férias. Não está morando numa esfera de luz e deixou a humanidade terrena de jeito nenhum. Ficarei com vocês até o fim dos tempos. Ele está no comando. Tem muita coisa boa sendo feita. Pronto, aqui agora. Vocês, um sábado à noite, saíram de casa para conversar sobre a vida, sobre espiritualidade. É algo diferente. Muita coisa sendo feita nesse mundo, boa, positiva. Mas nós, infelizmente, ainda gostamos de nos alimentar de tragédia. De tragédia. Mas está tudo sob controle, meus amigos. Não temam o futuro da nossa casa planetária. Não temamos, não temamos. Deus é o Criador e entregou a chave na mão de quem tinha condições de conduzir a casa. Há 4 bilhões atrás, quando a Terra estava começando a ser formada para a gente, ele já era Cristo. Já era. Eu estava vendo um documentário hoje sobre essas questões da natureza, né? Assim, o preparo que foi para que a Terra pudesse ter água nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Porque aqui agora mesmo tem água, porque se não tivesse água no ar, a gente não conseguiria respirar. Irritaria, sangraria o nariz. Tem que ter água aqui. Por isso que um ar-condicionado, se botar aqui, vai derramar água do outro lado. Percebe? E às vezes a gente fica irritado com o ar-condicionado porque lá está mais seco, que está tirando o vapor de água do ar. Então foi tudo meticulosamente preparado para a gente poder morar bem, respirar. Quantos quilos de oxigênio Vicente já usou ao longo da vida, hein? Pois é, faça a conta aí, vá comprar isso para ver quanto é que dá. E ele não pode passar, ele talvez, né, assim, um atleta consiga passar aí 5 minutos sem respirar. Eu, se passar 30 segundos, já era. Sem comer a gente ainda passa um dia, sem beber, sei lá, meio dia. Agora, sem respirar, pois é o mais abundante, gratuitamente, a gente nem percebe, amanhece, adormece, reclamando de tudo e de todos. E a vida acontecendo para nos impulsionar para frente. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir os focos de vibrações em desequilíbrio através de reajustamento e trabalho. Meus amigos, todos nós temos problemas, todos nós trazemos do nosso passado. O nosso passado é complicado, sabe? Eu vejo gente dizendo, ai, como eu queria fazer uma regressão de memória. Deus me defenda, Deus me defenda. Hoje eu já não sou grande coisa, agora você imagine para trás. Imagina aí, certo? 3 encarnações para trás. Eu devia estar fazendo muita coisa boa, não era? Aí para que lembrar disso? Vai me ajudar em quê?
Ah, mas se eu tivesse sido alguém importante, pior ainda, que a probabilidade de fazer o mal ainda é maior. Né? Todos nós erramos, mas olha, não paremos na culpa. Não paremos, porque nós somos indestrutíveis, nós somos espíritos indestrutíveis, gente. Certo? Ninguém pode destruir a gente, ninguém, porque o nosso Pai Criador nos fez assim. Ninguém pode nos destruir. O que é que de pior pode nos acontecer? Morreu o corpo físico. 5 minutos você está saindo do corpo, já está vendo ele lá embaixo, está percebendo o seu até mais aprumado do que era. Aí, já continua a viver, a respirar do mesmo jeito. Não adianta, a vida permanece. A vida é irrenunciável, ninguém pode sair dela. Ninguém. Não adianta. Não adianta. Né? Nem se matando, porque é uma ilusão. Só mata o corpo, é a grande decepção. Continua na vida, com os mesmos problemas e mais alguns agora, por ter abandonado a tarefa no meio do caminho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção, tentando fazer eles viverem a nossa vida. Nenhum dos dois extremos, gente. Nós recebemos os nossos filhos, os nossos entes queridos, nós temos um papel na vida deles, um papel, não é o papel de fazer tudo por eles. Quando não abandonamos, queremos super proteger, conduzir nas mãos para que não sofra nada. É terrível isso. Ninguém sabe o que é pior para a vida deles. Ninguém sabe o que é pior. A superproteção elimina do seu caminho obstáculos necessários ao aprendizado deles. E abandonar também é um problema, porque se eles estão ao nosso lado, a cegonha não erra de endereço. Não erra. Se eles estão, tem algum motivo para isso. Motivos sérios, graves, que fazem parte do nosso aprendizado. Nós não viemos para a Terra para passar férias. Não é um parque de diversões. Também não é um vale de lágrimas. É uma escola real. É uma escola da alma. Nós recebemos os livros, que é isso aqui. E durante a vida vamos recebendo os instrumentos, que são os parentes, os desafetos, os afetos, tudo no caminho. São os instrumentos da escola para que a gente atinja o objetivo. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer, e nada pedir sem dar de nós mesmos. A gente adora exigir, mas quando faz, não coloca-se no processo. Não coloca-se no processo. Meus amigos, Paulo de Tarso diz umas coisas lá no capítulo 13 da carta aos Coríntios, que a gente pode fazer o que quiser achando que é caridade, mas se naquela atitude não tiver o sentimento afetivo do amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né? Ainda que eu me jogue numa fogueira para me sacrificar, ainda que eu pegue tudo que tem e dê, se não tiver afeto no processo, não adianta. É por isso que eu me preocupo. Às vezes eu vi como fazer o evangelho no lar. Eu vi nessa rede, né, dos centros. Olha lá, pegue uma garrafa d'água, bote na mesa, pegue um livro de mensagem. Gente, está colocado ali que se a gente não tiver muito cuidado, daqui a pouco os centros espíritas estarão na mesma ritualística das outras ideias religiosas. Não, então eu boto a água, certo?
Faça uma oração, pronto, leu a leitura. Às vezes o membro do lar que está do meu lado está vivendo um momento terrível. E a gente transforma no ritual. Acabou o evangelho, eu faço evangelho no lar. Percebe? Então, em tudo que a gente faz, precisa ter algo que faça parte de nós, realmente. Que faça parte de nós. Como é que está o tempo aí, meu amigo? 10? Respeitar os pontos de vista alheios. É fantástico essa. Ainda quando sejam contra nós. Convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um, né? Benditas redes sociais. Meu Jesus Cristo do céu. Hoje eu vi um texto de uma pessoa, um profissional assim, reconhecido e tal, né? Um médico e tudo, com palavras, eu digo, Jesus Cristo do céu, meu Deus, né? Então assim, a gente não aceita. Rodrigo pensa diferente de mim. Quando eu percebo, eu já me armo para matá-lo, de alguma forma. Como hoje a matança não é como antigamente, né? Aí eu vou tentar matá-lo em tudo que eu puder. Em tudo que eu puder. Por mais, olha, gente, tem uma coisa que é clichê na religião, mas olha, a gente não pode esquecer disso, porque é a maior verdade do mundo é a irmandade universal. Nós somos membros dela, não tem jeito, por mais que a gente resista contra, quanto mais a gente resistir, mais a gente vai voltar na reencarnação da mensagem que ele leu. Repetindo experiência que não conseguimos sair dela. Porque a gente ainda convive como, assim, bichos enfurecidos. E por fim, meus amigos, não ignorar as crises do mundo. Entretanto, reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro... mas eu queria um mundo melhor. Um mundo onde as pessoas fossem mais fraternas. Onde não tivesse violência, onde a gente pudesse deixar as portas abertas e sentar nas calçadas. Quer? Beleza. Tá fazendo o que para isso? Está fazendo o que para isso? Mas eu sou uma pessoa que... eu sou uma pessoa que só faço bem, que não saio por aí assaltando, nem fazendo nada de anormal, não sou um marginal. Beleza. Aí lá no meu trabalho, né? Minha filha liga, pai, veja aí, eu mandei um trabalho pro seu e-mail, imprima aí e traga para mim. Tranquilo. Eu estou lá no trabalho, as folhas não fui eu que comprei, nem a tinta da impressora, né? 10 páginazinhas, o que é que tem? Tem nada demais nisso. Aí se todos os outros colegas meus pensam da mesma forma, de todas as empresas, percebe? A folha não é minha, eu estou roubando. Eu estou roubando, a palavra é essa, o verbo é esse. O verbo é esse. Né? Mas Rodrigo que é craque aí na internet, pegar aqui o Wi-Fi né? Descobre a senha e tal. Quando todo mundo fala besteirinho, o celular para usar o WhatsApp. Eu tô roubando, gente. Mas o presidente, aquele povo lá do Congresso, aqueles são ladrões. Aí eu saio do meu trabalho com o trabalho da menina debaixo do braço impresso, encontro alguém, meto o pau nos políticos, tudinho. Percebe? Sinal vermelho de madrugada, tem ninguém olhando, né? Zoom. E assim vai.
E assim nós vamos levando a vida, meus amigos, achando que está tudo bem. Nós somos um exemplo. Nós somos um exemplo. Aí não tem sociedade melhor desse jeito. Não tem. Não vai ter. Enquanto não fizermos a nossa parte. Foi por isso que Jesus não fez mais nada depois que trancaram ele. Porque ele queria mostrar que mesmo ele sendo assassinado injustamente, não mudava nada do que ele era. Sócrates, quando prenderam ele, os seus discípulos mais próximos foram lá e disse: não pode, a gente vai subornar, vai dar um jeito, você vai fugir. Ele disse: de jeito nenhum. De jeito nenhum. A esposa dele disse: mas é injusto. Aí ele diz: e você queria que fosse justo a minha prisão? Aí eu seria realmente o bandido, né? Precisamos mudar o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerce de compreensão e atividade. Perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não saia da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. O local mais fértil do planeta Terra é aquela cratera gigantesca onde aquele meteoro que destruiu os dinossauros e acabou com a vida caiu. Interessante, né? Então, todo o processo que às vezes a gente sofre é para nos trazer de volta para o caminho do meio. Quando a gente vai muito tendendo aos extremos da vida, seja para um lado ou para outro, a vida proporciona alguma coisa íntima que vai remediar, trazer para o meio de novo. Isso assim é com o planeta, às vezes com os animais e com a gente também, inclusive na parte moral da vida. Porque a lei é uma só, é de equilíbrio. Seja nos átomos que compõem os elementos material, ou seja nos sentimentos que movem o nosso coração. É a mesma lei. Então, meus amigos, a gente pode sim começar a construir a nossa paz. E o bom dessa história é que, por mais que eu goste de Rodrigo, mas ele é que vai ter que construí-la. Mesmo que nós o auxiliemos, mas essa construção é dele. Para que ele conquiste interiormente como valor e assim ele possa divulgar essa paz, não necessariamente por palavras, mas também pela vida dele. Nada na vida acontece por acaso, nada. E todos nós podemos combater o mal. Às vezes sabendo controlar uma raiva, não dando espaço para o ódio, deixando o amor que a gente consegue já exercer fluir em cada episódio da nossa vida. Sabe por quê? Deus está conosco o tempo inteiro, no sucesso e nas provações também. Todos nós estamos aqui de passagem, rapidinho, porque nós somos personagens de um grande filme que é a nossa vida inteira, que rola na tela da imensidão. A vida é uma só. Aqui são existências. Qualquer um de nós pode alterar o nosso destino, se desviando de caminhos já traçados. Porque quando a gente não se redime dos erros que trazemos do passado, nós terminamos perdendo o trem que nos leva para o grande futuro que a todos nos aguarda, que é radioso ao lado do nosso Pai Criador, de onde saímos e para onde retornaremos. Muita paz, meus amigos.